Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mateus escreveu no capítulo 16, no versículo 1, que se aproximando os fariseus e saduceus, pediram-lhe que eles mostrassem um sinal vindo do céu. Mateus escreve que os saduceus e os fariseus chegaram para Jesus e pediram-lhe que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Os fariseus, eles eram escravos da religião. Os saduceus eram escravos da razão. Então, tanto fariseus como saduceus, diante da tradição que eles defendiam com toda a sua força, não conseguiam perceber os sinais que Jesus estava dando, os sinais que Jesus já vinha dando ao longo do seu ministério. Jesus tinha acabado de vir de uma multiplicação de pães e peixes, ou seja, algo sobrenatural, e aquelas pessoas não conseguiam entender aquilo, não conseguiam entender, e eles pedem um sinal, e Jesus diz que eles não vão ter nenhum sinal. E Jesus vai com seus discípulos, e quando eles vão atravessando ali, Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Seus discípulos acham se tratar de pão, porque eles não tinham trazido pão, acabaram de esquecer do que Jesus havia feito, do milagre que Jesus havia feito. Mas na verdade Jesus estava dizendo: estejam atentos, percebam os que se aproximam de vocês, as pessoas que estão influenciando vocês, aquelas que estão trazendo exercendo algum tipo de influência sobre a vida de vocês. Era isso que Jesus queria dizer. Prestem atenção, analisem, observem a quem vocês estão seguindo, quem tem influenciado a sua vida e o que as pessoas dizem a seu respeito. Em seguida, Jesus chega para aqueles discípulos e pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Quando Jesus fala do fermento, no primeiro momento eles não entenderam, apesar de ser um ensinamento lógico de Jesus, já que eles trabalhavam diariamente fazendo pães e usavam fermento. Então eles entendiam que o fermento era algo que trabalha silencioso ali na massa, mas que muda toda a estrutura daquela massa. Da mesma maneira, eram as doutrinas dos saduceus e dos fariseus, uma vez lançada, observada e guardada no coração, ia mudar a estrutura daquele coração. Isso que Jesus estava ensinando. Por isso temos que ter tanto cuidado com quem nós ouvimos, com o que nós lemos, com o que nós assistimos, o que estamos ocupando a nossa mente. Principalmente nesses dias que estamos vivendo dias difíceis, dias de más notícias, dias de enfermidades, dias de pandemia. Precisamos perceber, observar o que está nos influenciando. Tenha muito cuidado. Desligue a TV. Leia a palavra de Deus. Encha a sua mente com o que é bom. O apóstolo Paulo diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então não deixe que a sua mente seja bombardeada pelo fermento da atualidade. Pelo fermento da atualidade. Porque uma vez o fermento entrando na massa, na farinha de trigo, ele muda toda a estrutura dela. Da mesma maneira, são as coisas que nós estamos observando, enxergando, vendo, lendo, ouvindo, de alguma maneira, vai trazer alguma influência sobre nós. Por isso, ouça o que Jesus disse: se livre do fermento dos fariseus. Tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento, uma vez entrando na massa, ele muda a estrutura. Eu quero que você guarde isso no seu coração. E todas as vezes que você parar para ouvir, para dar ouvidos a coisas que não edificam, você se lembre disso. Que uma vez o fermento entrando na massa, ele muda a estrutura
dela. Aí Jesus olha para aqueles discípulos, depois de dar esse ensinamento tremendo, esse ensinamento que serve para os nossos dias de hoje, porque aquilo que não edifica traz dúvida, aquilo que não edifica traz tristeza, aquilo que não edifica tira a nossa vida, não traz vida, tira a nossa vida. Então, temos que observar. E Jesus olha para os discípulos e diz: o que é que os homens dizem que eu sou? E eles dizem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés. Aí ele olha para aqueles discípulos e diz: o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do poder e do Espírito de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou estas coisas. Aleluia! Por isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, porque somente através da palavra de Deus, Deus nos revela a sua vontade, Deus nos revela os seus planos, os seus projetos, e somente cheios dessa palavra nós temos estrutura para lutar contra as coisas que nós estamos vivendo, contra a crise que nós estamos passando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Há coisas que as pessoas podem nos ensinar, mas há coisas que somente Deus pode nos revelar. No caso de Pedro, somente Deus pôde dar essa revelação eterna a ele, de entender que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quanto mais nos enchemos da sua palavra, mais cheios do Espírito Santo vamos ser, mais ousados e cheios de graça vamos ser para compartilhar com outras pessoas. E eu quero terminar essa palavra hoje perguntando a você: o que os homens dizem que você é? O que as pessoas falam de você? Quando as pessoas mencionam o seu nome em uma roda de conversas, o que elas dizem ao seu respeito? Tenho me perguntado isso. A Bíblia diz que feliz é o homem que não se assenta no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você tem prazer em estar na lei do Senhor, ou seja, na sua palavra, tem prazer em meditar nela de dia e de noite, a Bíblia diz que feliz você será. Tudo que você fizer prosperará. Tem uma outra tradução que diz que tudo que você for fazer vai bem, vai ser bem sucedido. Por isso, encha-se da presença de Deus, da palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E quando perguntarem o que as pessoas dizem de você, com certeza irão dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque é cheio do Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos buscar a sabedoria e o conhecimento e ter o temor do Senhor, que é o princípio desta sabedoria e deste conhecimento. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito e da Sua palavra, para que nós possamos levar às pessoas as boas notícias do Evangelho. As boas notícias que Deus é bom e que a Sua misericórdia dura para todo sempre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus planos e projetos, que você seja bem-sucedido como o homem do Salmo 1, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.